Começo a leitura então nesse texto, nesse verso, 2 Samuel capítulo 1, o verso é o 27, está escrito assim: como caíram os valentes. Estava 7, é 27. Olha aí na tela agora, igreja. Não, mudou aí, né? É 1, capítulo 1, versículo 27. Aí, igreja, como caíram os... Aí a pergunta é, quem que caiu? Os valentes. E se nós olharmos, irmãos, né, a gente é esse povo. Somos valentes em Deus, temos, né, um espírito de guerra dentro de nós, temos a ousadia, e olha o que o texto está dizendo: caíram os valentes, eles pereceram com as armas de guerra, né? Então eu vou aqui, irmãos, a pedido de Deus, eu ia, né, daqui para frente, mas eu estava meditando ontem à noite aqui na igreja, e Deus pediu para mim recapitular, porque nem todos estavam aqui ontem pela manhã, mas eu vou assim de uma forma resumida. Em Deuteronômio capítulo 1, o verso de número 21, lá eu vejo quatro coisas que levam a pessoa a cair, que leva o valente a ser derrotado, que leva as pessoas a não conquistarem, a não herdarem a terra prometida, né? E aqui, irmãos, a gente vê que muitas são as pessoas que estão, né, errando com aqueles erros pequenos que podem ser ajustados, porque a pessoa muitas vezes ela fala assim: qual é o grande erro que eu estou cometendo? E muitas vezes não é grande, é pequeno. As pequenas raposinhas destroem toda a vinha. São os pequenos detalhes que acabam então levando a pessoa a cair, a tropeçar. Veja aqui, irmãos, o primeiro verso que nós lemos aqui, a Bíblia está nos mostrando que os valentes caíram. Se a gente olhar, irmãos, né, nesses primeiro mês, esse primeiro semestre, que a gente entra no último mês do primeiro semestre, se a gente analisar, veja que muitas pessoas tiveram alto e baixo. Elas levantavam, caía. E a gente precisa entender que nós temos que se posicionar. Eu vejo o profeta dizendo assim: põe em pé que eu falarei contigo. E aí eu entendo, irmãos, que Deus não nos quer ver caído. Deus não nos quer ver para baixo, abatido, né, no chão. Deus quer que a gente se posicione para ficar de pé. Não pé fisicamente, mas, irmãos, posicionado na fé. Amém, igreja? Então, rapidinho aqui, olha só, o verso 21, eu vejo que é uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus? Eis que o Senhor, então, teu Deus, deu a esta terra diante de ti. Para o que, igreja? Para subir, para ir, para quê? Possuir, herdar, para conquistar. O Deus de seus pais, e ainda diz: não temas e não te assuste. Então, de primeiro momento, irmãos, Deus está falando: sobe. Deus está falando assim: ó, a terra é sua, né? É para você ir, é para você então possuir, é para você herdar, é para você conquistar aquilo que já lhe pertence. Uma coisa que Deus até falou com a gente ontem aqui no altar, irmãos, né? Eu estava analisando, tem coisas que a gente erra em ficar pedindo a Deus algo que Ele já nos deu. Então a gente precisa parar de pedir para Deus o que Ele já nos deu. Tem gente que fica pedindo: Senhor, faça isso. Ele já fez. Ele não vai fazer novamente. Entenda, irmãos, Jesus não vai vir novamente para morrer de novo numa cruz para nos salvar. Ele já morreu, já foi consumado, e nós, pela fé e a graça, somos salvos. Então ele não vai vir de novo para fazer aquela obra que já foi feita. Então olha só, era só para eles obedecerem, era só para eles subirem, né? E aqui está, irmãos, para subir requer esforço. Você já subiu numa montanha? Você já subiu num prédio, a escada, porque hoje em dia tem elevador, né? A escada, você já subiu em um lugar alto, né? Requer o que, igreja? Esforço. E a gente lembra aqui que o salmista, ele diz assim, ó: socorri aquele que é esforçado. Então tem gente que não está herdando, não está conquistando, porque está faltando esforço, está faltando, irmãos, empenho, né, daquilo que então é para fazer. Deus quer que a gente faça aquilo que cabe a nós. O que é para Ele fazer, Ele vai fazer. Agora também, irmãos, o que é para mim, para você fazer, Deus não vai fazer. Então nós temos que subir, nós temos que se posicionar. Vamos pular aqui para o verso 26. 26 está escrito assim, ó. O verso 26, Deuteronômio 1, 26. Porém vós não quisestes
subir. Até dizia ontem, irmãos, por trás dessa leitura eu enxergo aqui de forma espiritual, além de uma rebeldia, né, mas nós vamos falar isso daqui a pouco, eu vejo uma indisposição. Eu não quero, eu não vou fazer, não é bem assim. É a pessoa que fica indisposta. Ela sabe que ela tem que lutar pelo casamento, eu não vou lutar pelo meu casamento. Ela sabe que ela tem que lutar pela sua saúde, não vou lutar pela minha saúde. É para lutar pela minha vida espiritual, não vou fazer isso agora. O que está acontecendo? Indisposição. Então, um dos primeiros erros que podemos apontar aqui hoje, irmãos, o que impede as pessoas herdarem, o que leva as pessoas a fracassarem, pegando o texto lá de Samuel, os heróis, né, os valentes caem. Por que caem? Indisposição. Se eu e você, irmãos, vivermos indispostos, né, com aquela má vontade de fazer as coisas, tem gente que faz forçado, obrigado, não, eu tenho que fazer porque tem que fazer mesmo. Indisposição, não vai longe. A pessoa pode fazer e dar certo no momento, mas ela não vai chegar onde Deus quer que ela chegue, porque dentro dela existe a indisposição. É uma luta constante, é uma luta diária, irmãos, que nós temos que estar combatendo. Nem todo dia a gente tem disposição. Veja que tem dia que você levanta para ir trabalhar e você fala assim, nossa, hoje eu não queria não, se eu pudesse eu ficava em casa, indisposição. Mas mesmo assim você tem que vencer essa indisposição, sair para ir trabalhar. Você não vence aquela indisposição no momento? Vence. É assim também para todas as áreas da sua vida, para todas as batalhas, irmãos, de início, de momento, a indisposição vai querer te vencer, mas você tem que ser mais valente do que ela. Você tem que dizer, agora eu posso até estar indisposto, mas eu vou romper, vou passar adiante e não vou deixar essa indisposição me dominar, me controlar, me vencer. Amém, igreja? Então o que impediram este povo a não herdar foi a indisposição. Então diga comigo assim, o que me impede a herdar, a conquistar, a ser abençoado é a indisposição. Será que em alguma área da sua vida, irmãos, a indisposição está dominando, está controlando? Tem que, irmãos, vencer. O Salmo 119, verso 155, fala algo muito importante sobre esse assunto. Olha o que diz aí, Salmos 119, o verso 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os seus estatutos, né, os mandamentos, as leis. Veja que o texto aqui está falando que a salvação está longe, porque muita gente, irmãos, tem preguiça, tem disposição de buscar a Deus, né? Entenda aqui de longe. Por que está longe? Porque a pessoa não se posicionou para se aproximar. Muitas vezes ela esteve indisposta, não, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou me consagrar, hoje eu não vou à igreja, indisposição, e aí a salvação vai ficando longe, né? Então nós precisamos vencer a indisposição. O Salmo 27, o verso de número 4, eu vejo uma declaração de Davi linda, irmãos. Você já deve ter lido isso aqui na Bíblia, né? Vamos ler juntos, olha aí na tela, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí completa, né? Que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Vamos pegar a parte inicial? Uma coisa eu pedi ao, e agora outra coisa eu buscarei. Irmãos, hoje eu quero ir na igreja, hoje eu quero buscar Deus. Se eu não ir buscar, irmãos, eu não vou estar então fazendo aquilo que está no meu coração. Então uma coisa o Davi ele pediu, outra coisa ele buscou aquilo que ele estava pedindo. Você tem pedido algo para Deus? Amém? Agora você tem feito a sua parte diante daquilo que você está pedindo? Porque, irmãos, a gente precisa dividir esse versículo aqui, principalmente na parte inicial, em duas coisas. Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar o que eu pedi. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, mas eu preciso me posicionar para que isso seja feito conforme Deus quer que aconteça. Então aqui eu vejo, irmãos, que em Davi não havia indisposição. Eu quero e eu vou buscar, eu quero e vou fazer, eu quero e vou executar aquilo que está no meu coração. Diga comigo, uma coisa é pedir, outra coisa eu buscarei o que eu pedir. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui agora voltar lá para Deuteronômio. Então a primeira coisa que impede se chama indisposição. Impede você herdar, de você conquistar, de você realizar seus sonhos. E não esqueça, irmãos, o texto principal de hoje, lá início, né?
Diz 2 Samuel 1, 27, os valentes caem. Por que caem? Indisposição. Vai marcando aí, né? É uma sequência. Falei 4 ontem, eu vou falar mais, pelo menos uns 3 hoje, para a gente completar essa lista de que faz as pessoas fracassarem, né? Vai lá, vamos ler, versículo 26, Deuteronômio 1, 26, diz assim: porém, vós não quisestes subir. Por que, igreja? Fostes rebeldes. Rebeldia, igreja. Segunda coisa que atrapalha a vida do crente é rebeldia. Rebeldia da fé, rebeldia, né, de não fazer aquilo que Deus está falando, está pedindo. Veja que muitas vezes, vamos dizer, irmãos, a maioria das vezes o que Deus vai pedir para nós é o contrário do que nós queremos. Porque nós precisamos entrar dentro do plano que Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos mostra, né? Eu vejo Paulo ali falando: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vou ser rebelde fazendo do meu jeito, vou fazer como Deus quer que seja feito, né? E muitas vezes, quantos momentos Deus tratando com você, Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma promessa, Ele te dá uma orientação, uma direção para você seguir, e você fala assim: não, isso eu não vou fazer. Não, perdoar, amar o inimigo, orar por ele, não, isso aqui não, isso aí eu não vou fazer não. Aí nós estamos sendo rebeldes diante de Deus. Então, rebeldia não é só ser rebelde diante de Deus, mas é rebeliar contra as autoridades. Lembra de Romanos capítulo 13, quando Deus escreve ali através do Espírito Santo, né? Alguns falam que foi Paulo que escreveu Romanos, mas enfim, o que o Espírito Santo nos mostra aqui, irmãos? Que é para a gente estar sujeito ao quê? Olha aí, as autoridades. O professor na sala de aula é autoridade. Se o aluno, irmãos, desobedece, ele está sendo rebelde. A polícia, o bombeiro, qualquer outra autoridade. Se nós não, irmãos, entrar dentro da lei, nós estamos quebrando princípios bíblicos, e olha o que vai acontecer: nós não vamos herdar, nós não vamos conquistar. E olha, além disso não acontecer, o que a Bíblia está nos mostrando? Vamos fracassar, vamos cair. Não adianta, eu sou forte. Os heróis, os valentes caem quando, irmãos, erram contra a palavra, né? Transgride a palavra, falha com Deus. Não adianta ser um super crente, né? Não adianta. Não, eu sou santo, eu sou de Deus. Se, irmãos, não obedecer à voz de Deus, vai para o chão, vai cair, vai fracassar, não vai herdar. E o que Deus está nos mostrando é que esse povo não quis subir, não quis ir, porque eles estavam diante da rebeldia. Analise a sua vida. Será que tem alguma área que eu estou sendo rebelde? Será que tem alguma área que eu estou desobedecendo a Deus ou às leis dos homens? Será que tem alguma área que eu não estou agradando, fazendo certo? Porque, irmãos, nós precisamos. Lembra do caso de Saul? Saul foi um bom rei no começo, obedecendo a Deus, fazendo as coisas, andando, né, de forma correta, mas a partir do momento que ele começou a rebeliar, a ser rebelde contra Deus, olha, desandou. Começou a demônios a perturbar Saul, começou a vida dele a desandar por causa da rebeldia. Aí vem Deus e fala assim: ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus estava tratando com, né, o momento ali, dizendo assim: a rebeldia não vai te levar para frente não, obedeça, faça o que é certo, tem que fazer aquilo que é para ser feito. Amém? Terceiro, olha aí, vamos para o próprio versículo aí. O que está escrito aí, igreja? Não quisestes então subir por causa da rebeldia, né, ao mandamento, né, ao mandato do Senhor vosso Deus. Continue aí, 27. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amoreus, para destruir-nos. Então o terceiro erro deles foi a murmuração. O que é a murmuração? É reclamar, é estar insatisfeito, né, indignado. Ontem mesmo eu comentava, irmãos, o caso do Naamã. Ele recebe a primeira palavra da menina, quando ela disse assim: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está em Samaria. Ele já começou ali a ficar indignado, né, chateado, eu vou, não vou, até que a mulher dele convence ele aí. Ele vai, chega lá na casa do profeta, o profeta não atende, manda o servo auxiliar e manda ele mergulhar onde? No Jordão. Aí, irmãos, foi como um tapa na cara. O Jordão não, o Jordão é água suja, tem lugares melhores, limpos. Não posso eu fazer do meu jeito? E eu vejo tudo isso, irmãos, que enquanto ele murmurava, o que acontecia?
um atraso para a sua vida. Guarda no coração, irmãos, diga comigo: a murmuração traz atraso. Se o Naamã fizesse o quanto antes o que foi pedido, imediatamente ali, irmãos, logo, já teria sido curado. Mas ele ficou indignado. Veja o versículo aí de 2 Reis 5:11. Como que Naamã ficou? Porém ele ficou indignado, e a indignação dele foi ficar, irmãos, reclamando, ficou ali chateado, ficou ali murmurando: não, mas tem lugar melhor, tem águas mais limpas. E olha, enquanto isso, irmãos, a vida dele sendo atrasada. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. A reclamação atrasa a sua vida. Pode não ter um impacto no momento, mas depois você vai olhar e vai ver: minha vida está paralisada, a minha vida está ali estagnada. Por quê? Aí você vai ver a murmuração. Então a murmuração impede, irmãos, das pessoas fazerem o que Deus está pedindo para fazer. Se a gente olhar para 1 Coríntios 10:10, eu vejo lá uma declaração. Se nós temos, irmãos, o temor da palavra, falar assim: nossa, eu não quero que demônio nenhum, nem obra maligna nenhuma venha controlar minha vida, por causa do que eu estou murmurando. Então eu vejo que a murmuração, além de atrasar a vida, o que acontece segundo a declaração de Paulo? Dá legalidade aos demônios para destruir a sua vida. Está aí na tela, ó. E não murmureis, como também algum deles murmuraram. E aqueles que estavam murmurando, o que aconteceu com eles? Pereceram, sofreram. Por quem? Pelo destruidor. Ninguém, irmãos, na sã consciência quer ser destruído pelo diabo, pelo destruidor. Mas a gente erra, muitas vezes, insistimos ali naquele erro e nós não sabemos o impacto daquilo que vai fazer na nossa vida. Veja que murmurar está dando legalidade. O que é legalidade? Você está assinando um termo, você está assinando um contrato ao inimigo que ele pode, irmãos, governar, destruir a sua vida. Depois a pessoa fala assim: eu não sei porque minha vida é destruída, eu não sei porque meu casamento está destruído, eu não sei porque as minhas finanças estão destruídas. Vai ver o que está acontecendo? Murmuração. Vive murmurando, vive indignado, vive falando coisas que não edificam, coisas que não ajudam. Então a murmuração, igreja, é o mal que nós precisamos vencer, no sentido assim: eu não vou ficar murmurando. Tem gente que já é um hábito, já é costume, já está na ponta da língua. Qualquer coisa ela reclama, qualquer coisa ela murmura. Tem que vencer isso, porque se não vencer, o inimigo vai atuar. Eu estava lendo agora cedo, irmãos, Salmo 101, rapidinho, isso aqui eu não li ontem não. Hoje eu li o Salmo 101, o verso 5, vamos ler do 5 ao 7. Olha o que diz aqui: aquele que difamar é falar, é inventar, é acrescentar, aumentar o seu próximo, ao que é, igreja? As escondidas. É Deus falando, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. E o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Aí, irmãos, eu vou abrir parênteses aqui só para entrar num detalhe. Por que muita gente some da casa de Deus? Porque pastor ou obreiro. Por que muita gente some da casa de Deus? A resposta aí: não ficará na minha casa. Porque usa de engano, de mentiras, E a pessoa ela até quer, mas não consegue. Olha só, o quanto isso é sério, irmãos. Viver na mentira, viver no engano, viver, irmãos, falando das pessoas, viver murmurando, afasta-nos até da presença de Deus, da casa de Deus. Vamos ler mais uma vez para não ficar nas minhas palavras? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não ficará firme perante os meus. Por isso que, irmãos, a gente, nós, igreja, nós precisamos orar: Senhor, o fulano sumiu da igreja, Senhor, se tem alguma coisa lá que está atrapalhando a vida dele, pegando esse princípio aqui, o espírito de mentira, de murmuração, Senhor, tira da vida daquela pessoa. Nós precisamos até orar por essas pessoas, porque por ela própria ela não consegue vir.
né? Então nós precisamos se posicionar para também vencer essa muralha aí, né, que atrapalha muitas pessoas até de congregar, até de vir para a casa de Deus. Vamos para o quarto, volta lá no versículo 29, Deuteronômio 1, 29. Então vos disse, não vos espanteis, nem vos temeis, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, que por vós pelejará, conforme tudo que fizer convosco, diante dos vossos olhos, no Egito. Então, versículo 29 ali, irmãos, fala sobre o medo, né? Não temais, não tenha medo, não deixe o desânimo andar com você. Há momentos que nós nos desanimamos, sim, Senhor, mas esse desânimo não vai ficar em mim, não. Esse desânimo não vai ficar na minha vida, não. E aí a gente pode lembrar de 1 Reis 19:4, o próprio Elias, um grande homem de Deus, irmãos, desanimou da vida, e naquele momento de desânimo pediu a morte, pediu, né, não é melhor morrer do que ficar aqui, não sou digno, não sou melhor do que os meus pais. E o Elias aqui está pedindo a morte porque ele tinha desanimado, estava cansado, estava ali abatido, diante de uma opressão que estava acontecendo com ele, e ele ali ficou com medo, foi para o deserto e ali pede até a morte. Então muito cuidado, quando vier o medo, vença o medo, quando vier o desânimo, vença o desânimo. Amém, igreja? Então está aqui as 4 coisas, né, que impede. Nós vamos dar sequência, mas vamos recapitular quais são essas 4 coisas: indisposição, rebeldia, murmuração e desânimo. Agora, se a gente olhar o inverso disso, irmãos, como vai ficar? A indisposição, disposição. Diga comigo, eu preciso ter disposição. E para ter disposição tem que ter disciplina, tá, irmãos? Porque a disposição muitas vezes não está em nós. Então nós temos que disciplinar para que a gente possa ter o hábito, né, de estar disposto diante daquilo que está sendo feito. Ninguém tem a disposição de fazer muitas coisas, mas não, a disciplina me leva a fazer aquilo que precisa ser feito. A rebeldia, diante da rebeldia, o contrário da rebeldia, obediência. Seja obediente. O contrário, irmãos, da murmuração, a pessoa vive murmurando, o contrário disso, seja grato, gratidão. Senhor, obrigado, não está como eu quero, mas eu te agradeço, Senhor, pelo que tenho, pelo que sou, pelo que o Senhor já fez na minha vida. Gratidão, irmãos, seja grato a Deus. E o desânimo, né? O contrário do desânimo é ânimo, é entusiasmo. É o que a gente precisa ter para Deus ser glorificado. Então vamos voltar lá, 2 Samuel 1:27, só para a gente relembrar aí o verso que começamos. Está aí, 2 Samuel 1:27. Só a parte inicial, muda aí depois a tradução. Como caíram os valentes? Muda aí, por favor. Como caíram os valentes? Estão mortos, despojados de suas armas. Mais uma. Os soldados mais valentes, olha só, somos soldados de Cristo. E se a gente não estiver atento, irmãos, infelizmente vamos cair também. Então vou aqui pontuar, né, dando mais sequência aqui, já vimos 4. Provérbios 16:18. Nós vamos ver aqui agora as atitudes que levam os soldados, os valentes, os guerreiros caírem. Provérbios 16:18. O que está escrito aí? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Tem uma tradição que diz orgulho. Então o orgulhoso, irmãos, ele vai cair. A Bíblia está falando que o orgulhoso, ele leva a pessoa à destruição. Aí o versículo que eu li. O orgulho leva a pessoa à destruição. A vaidade faz ela cair na desgraça, né? Então veja que quando você, qualquer pessoa acha melhor do que a outra, não tem gente que vive, irmãos, de nariz empinado, né? Parece que tem um rei na barriga, parece que só ela pode fazer aquilo que se ela faz vai dar certo, mas se outro fizer vai dar errado. Isso é orgulho. Isso vai fazer a pessoa cair, fracassar. É algo que Deus está tratando conosco, irmãos, para a gente refletir. Nesses primeiros meses do ano, chegamos ao 6º. Será que eu não fui orgulhoso dentro de casa, no trabalho? Será que eu não fui orgulhoso na igreja? Será que eu não deixei o orgulho, né, me dominar, me achando melhor do que outras pessoas? Porque, irmãos, a queda vem. Veja que o próprio versículo está falando que cai, a pessoa fracassa, o orgulho. Provérbios 29:23, também a gente vê aqui
que, olha só, o orgulhoso, a soberba, né? O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será então sempre respeitado. É bom enfatizar a parte final, embora não seja a nossa mensagem, mas o humilde vai ser sempre respeitado. Vamos voltar para a parte inicial. O orgulhoso vai ser o quê? Humilhado, né? Vai ser desprezado. Então nós precisamos entender, irmãos, que o orgulho não pode fazer parte da caminhada do crente, da vida cristã. Tem gente que tem excesso de admiração, arrogância, ela se acha, ela está fazendo mal para ela mesma. Seja humilde, seja aquela pessoa capaz de reconhecer, irmãos, que se você não faz, outra pessoa vai fazer. E se eu faço, glória a Deus. A Bíblia nos ensina que tudo que a gente fizer tem que ser Deus glorificado. Deus está sendo glorificado? Ou as pessoas estão desrespeitando por causa da falta da humildade, o excesso do orgulho, e aí a coisa está desandando? Se a gente olhar para 2 Crônicas 26, vou pegar só o verso aqui, 3, vamos pegar o 3 aqui. Eu estava lendo ontem, irmãos, que Uzias foi um grande rei, tornou-se rei novo, com quantos anos? 16 anos, já com sabedoria, com a direção, já estava governando, foi bom, até que então subiu para a cabeça. Esse negócio de poder é perigoso. Você vê, irmãos, que muitas pessoas, ela tem o antes do poder e depois do poder ela se transforma. Não são todas, mas a maioria das pessoas, infelizmente, é levada por excesso ali, muitas vezes de reconhecimento, de aplausos, de elogio. Isso é um grande perigo. Irmãos, ficar elogiando, é claro que a gente tem que sim reconhecer o trabalho que a pessoa faz, mas tudo que é excesso, tudo que é demais, torna-se um perigo, porque não sabe como que aquela pessoa pode estar recebendo aquilo. A gente pode estar fazendo um grande mal para aquela pessoa, elogiando demais ela. O Uzias, aconteceu isso com ele. Ele deixou subir para a cabeça. Olha só, vamos para parte aqui, versículo 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, quando agora, veja, ele tinha vencido, ele tinha ajustado, ele tinha, irmãos, conquistado, agora ele está no poder. E o que aconteceu agora? Uzias ficou cheio de orgulho. Veja que antes, irmão, não tinha. Antes do poder, antes dele se tornar poderoso, ele não era. Mas agora se tornou orgulhoso por causa do poder. Só para a gente interagir, irmãos, diga para a pessoa que está ao seu lado assim: cuidado com os elogios. Quem que não quer ser elogiado, irmãos? Todo mundo quer. Mas elogio em excesso pode ser um grande perigo. E aí é onde a gente está, irmãos, agindo contra a pessoa mesmo, porque aquela pessoa às vezes não tem capacidade de absorver que aquele elogio é para ser construtivo, não é para destruir a vida dela, levando ela a ter mais orgulho, ou despertar nela o orgulho. Então Uzias, enquanto estava, irmãos, trabalhando humildemente, estava tudo certo, mas veio o poder, se tornou poderoso, aí ele ficou cheio de orgulho. Só que nessa história de Uzias, irmãos, a Bíblia nos mostra que o problema não foi só ele ser orgulhoso, veio a consequência do orgulho. Qual foi a consequência? Verso 19, olha o que diz aí: ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes, e estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso, e no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Tem tradução que fala lepra. A consequência do orgulho é lepra. A lepra, biblicamente, alguém sabe o sentido da lepra? Pecado. Então veja que se eu, irmãos, vivo com orgulho, eu vou ficar leproso, mas não é a doença física, eu vou acabar pecando. Então a consequência do orgulho, da soberba, irmãos, é ficar leproso, é ficar, irmãos, vivendo uma vida no pecado. E a gente vê aqui que Uzias, ao ficar furioso, a lepra apareceu na testa dele, ali veio sobre ele aquela doença, por causa da soberba, do orgulho que ele então estava cometendo. Uma coisa que a gente precisa atentar, irmãos, você pode fazer muitas coisas,
Mas há uma declaração em João 3,30, essa é fundamental, é fantástica. Guarda no coração, até marque na sua Bíblia se não está aí. Vamos lá? Leia comigo, vibrando, igreja. Receba essa palavra e viva essa palavra. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos mais uma vez? É necessário que ele cresça e eu diminua. Você está se destacando? Você está vencendo na vida? Você está fazendo as coisas? Está dando certo, irmãos? Glória a Deus. Que ele cresça, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja visto através das minhas atitudes. Amém, igreja? Que a gente não seja como Urias, quando cresceu, quando ficou poderoso, ele subiu para a cabeça e acabou então caindo no orgulho. A lepra veio e veio a grande destruição para a vida dele. A gente pode crescer e é direito nosso. Se a gente olhar aquela palavra que está na Bíblia lá, o próprio Cristo falando, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, ali está falando abundância para todas as áreas, abundância é crescimento. Então é direito nosso, irmãos, crescer, prosperar, vencer na vida. Então, mas quando você estiver vencendo, se você já está vencendo, que Deus seja glorificado, que Ele cresça, que Deus seja visto no meu crescimento, no meu destaque, que Deus seja honrado pela minha vida, e glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Para vencer de uma vez por toda qualquer rastro aí do orgulho que quer então tentar nos derrubar. Amém? Mateus 11:29. Aí Jesus vem para então deixar bem destacado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Veja que é preciso aprendei comigo. Jesus está dizendo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se tem alguém que a gente tem que aprender, é com Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, igreja? Então aqui, vamos dar sequência, A quinta lição de hoje. O que leva um valente, um homem, uma mulher de Deus cair? O que leva as pessoas a fracassarem? O que leva as pessoas a irem para o chão? Orgulho, soberba. Então não deixe isso acontecer na sua vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33. 1 Coríntios 15, 33. Encontramos aqui a sexta lição de hoje. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Veja que está falando de conversações, e na conversa muita gente acaba então se alinhando, no sentido de fazer aliança. E aqui eu vejo, irmãos, as alianças erradas que a gente faz, que a gente assume, que a gente firma com as pessoas. As alianças erradas, elas vão fazer a gente cair. Quantas pessoas que fizeram acordo errado, e aí, irmãos, o fim foi trágico. Volto a ser lembrado aqui, creio que pelo Espírito Santo, aquela palavra, caminhos que para o homem parece ser bom, ser direito. Não, essa vai ser o melhor acordo da minha vida. Essa vai ser a melhor aliança, que olha, com isso eu vou prosperar, com isso vai dar certo. Cuidado, igreja. As alianças erradas vai levar você ao fracasso, ao tropeço. Veja que a declaração está dizendo aqui que a má vem de erro, A conversa errada, a aliança errada corrompe os bons costumes. Então a gente tem que olhar para todos os lados. Será que eu não estou no meio de uma amizade errada? Será que eu não estou no meio de colegas de trabalho que estão levando para o outro sentido aí, e essa aliança está se firmando? Porque, irmãos, se a gente olhar para Juízes, capítulo 16, verso 4, lá nós encontramos Sansão, que fez uma aliança que não deveria ser feita. E você sabe qual foi o fim do Sansão, Daí, e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorep, cujo nome era Dalila. O Sansão fez uma aliança errada com quem? Com Dalila. E qual foi o fim, irmãos? Queda, caiu, errou, falhou.
Então a aliança errada leva as pessoas a estarem, irmãos, a fracassar. Será que não é um sócio? Será que não é um colega, um parente, né? Um familiar próximo ali, que você está levando umas conversas assim meio que distorcidas, aparentemente é um bom negócio, e aí, irmãos, depois pode ser a maior queda da sua vida. A Bíblia também fala em 2 Crônicas 18, Josafá, ele aliou, ele fez uma aliança, ele uniu com Acabe, e qual foi o fim, irmãos? Queda, fracasso. Depois leia 2 Crônicas 18, do 1 ao 3, você vai ver a aliança errada de Josafá, e olha que Josafá é um grande homem de Deus, né? Então às vezes no momento da empolgação, no momento do calor do negócio ali, vai dar certo, é de Deus, olha, é o que eu preciso, e aí, irmãos, na hora do vamos ver, vem o fracasso. Josafá aliou, fez uma associação ali, se uniu com Acabe. Olha com quem ele se uniu, Acabe. O Acabe, aquele rei que era mau, aquele maldoso, aquele homem que perseguiu Elias, juntamente com Jezabel. Então veja que, irmãos, a aliança errada vai levar as pessoas ao fracasso. A reflexão é: será que eu não estou me unindo com pessoas erradas? Estão me distanciando de Deus? Será que eu não estou me unindo, fazendo aliança, um acordo com pessoas que estão me afastando da presença de Deus? Que está me afastando da família? Tem gente que se une, irmãos, com amigos e afasta da família. Quantas pessoas que aproximam de amigos, colegas de trabalho, esquece do lar, esquece da esposa, do marido, dos filhos. São as alianças erradas que levam a pessoa ao fracasso. Então muitos caem porque se envolvem com pessoas aliançando, de forma errada. E aqui, para quem estuda, na escola também acontece muito isso. Nem todos que estão lá na escola têm o interesse de estudar. Sempre tem aquela pessoa, como na igreja, nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos que estão na igreja querem um compromisso sério com Deus. Então é para todos os ambientes. Ali pode ter uma pessoa, irmãos, que a intenção dela é outra, e eu não posso me aliar, eu não posso fazer um acordo com esse tipo de pessoa, porque senão eu vou fracassar, eu vou cair. Amém? Vamos para o último exemplo aqui de hoje, Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4 diz assim: tenho, porém, deixado contra ti, tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Vamos continuar? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Amém. A última lição de hoje é o comodismo. O comodismo, a acomodação tem levado muitas pessoas a perderem, a deixarem o primeiro amor. Muitas pessoas estão se esfriando na fé, e se esfriar na fé, irmãos, a queda vai vir. Se acomodar na fé, o diabo, nosso adversário, vai passar a rasteira. A pessoa que diz assim: olha, eu vou me afastar da fé, da igreja, irmãos, mais cedo, mais tarde, uma grande rasteira, o diabo vai passar nela, ela vai cair, grande vai ser a destruição. Então o Apocalipse está nos mostrando, que o comodismo, volta para o versículo 4, quando a gente está acomodado, a gente então deixa o primeiro amor. Qual que é o primeiro amor, irmãos? Aquele momento que você teve com Deus, aquele momento que você, quando então se converteu, a gente olha para, assim, cada um deve olhar para a sua vida, lembra quando você se converteu? Não era empolgação não, irmãos, não era só momento não, é o fogo do Espírito que estava aceso em você, em mim. Às vezes a pessoa fala assim: não, é empolgação. Não, é o fogo do Espírito. Mas só que depois a pessoa ficou tão acomodada que aquele fogo se apagou, aquele fogo diminuiu e ela perdeu a empolgação, de buscar a Deus, de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus. A pergunta é: será que, irmãos, nós perdemos o fogo do Espírito por causa do comodismo? E olha, o comodismo tem levado muitas pessoas a viverem uma vida cristã sem oração. E não existe vida cristã sem oração, porque é dever nosso orar sempre. Não é passar 24 horas orando, mas ter sempre, irmãos, um momento voltado para Deus em oração, buscando, se envolvendo, E muitas são as pessoas que estão perdendo ali o primeiro amor. É hora de reagir, irmãos.
Você vai esperar, né, o pior acontecer para depois cair em si? Você vai esperar o inimigo te derrubar, passar rasteiro para depois falar assim: não, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao início de tudo, né? Quando tudo começou, quando eu estava ali me convertendo, quando me batizei, quando, né, fui batizado pelo Espírito Santo. Não, irmãos, isso nós podemos viver todos os dias. Só que o fogo do Espírito, a essência tem se perdido por causa do comodismo. Então não deixe de congregar, não deixe de orar em casa, não deixe de ler a Bíblia, não deixe, irmãos, de se envolver com Deus, porque se nós pararmos, nós vamos, né, perder a pegada, nós vamos aos poucos deixando as coisas, e quando a gente menos esperar, a gente está longe. E quando não, quantos já estão no mundo? Bebendo, fumando, se prostituindo? Pessoas que estavam na presença de Deus, pessoas que estavam dentro da igreja, talvez até fazendo a obra de Deus, né? E aí, olha quantas são as pessoas que acabam esfriando. Por que, igreja? Porque deixou então, né, o comodismo dominar ela. Nós precisamos romper isso. Senhor, tem área da minha vida que está acomodada, eu não posso viver nesse comodismo, não posso viver nessa frieza, não, eu tenho que romper isso. 2 Samuel 11, eu vejo aqui uma declaração também poderosa. 2 Samuel 11, vamos ler aqui o verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Talvez essa leitura, para quem não entende, irmãos, ou não conhece a realidade, ele apenas ficou em casa, mas não foi isso. Davi era rei, e era o tempo de que os reis fossem para onde? Para a guerra. Então veja que Davi está ferindo um princípio de não ir como rei para a batalha. Agora a pergunta é: por que ele não foi? Estava acomodado. Olha o comodismo. Não, hoje não, amanhã eu luto, depois eu faço, outro dia eu oro, outra semana eu consagro. Isso é comodismo, irmãos, né? Semana que vem eu vou para a igreja. Não, igreja, o que tem que fazer, faça hoje. Essa semana Deus nos deu a palavra, né, irmãos, o amanhã não nos pertence. O que cabe a nós é viver o hoje. Eu tenho que hoje fazer, eu preciso fazer hoje, porque se eu ficar deixando para amanhã, irmãos, eu vou me acomodar, porque não, amanhã eu tenho mais tempo, depois eu tenho mais tempo, depois eu posso fazer até melhor. Mas só que tudo é ilusão, tudo é engano. O inimigo quer passar rasteira. O Davi, irmãos, era para ir, mas ele tinha perdido o primeiro amor porque estava acomodado. A pergunta é: será que eu e você, nós não estamos acomodados? Por isso estamos deixando de guerrear, de lutar, de batalhar, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Muitas pessoas estão, irmãos, deixando de fazer o que era para fazer. Coloca na tela aí, que vai ser bem rápido. 1 Samuel 16, 18. Só para você entender, irmãos, que o que a Bíblia está dizendo, está registrado aqui, que Davi, ele era rei. Olha aí, ó. E então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, ele é valente, animoso, ele é homem de guerra. Agora, quando chega a guerra, cadê o Davi? O Davi, desde muito tempo atrás, era visto como homem de guerra. É como nos dias de hoje serve para mim e para você, irmãos. A gente é diferente. Não, né, aquele lado do orgulho, não. É a diferença que a Bíblia fala de quem serve a Deus e de quem não serve. Então nós temos que se posicionar de forma diferente. Nós temos que orar, ler a Bíblia, nós temos que consagrar, jejuar, nós temos que, irmãos, ter esse fogo do Espírito aceso dentro de nós, porque se nós não fizermos isso, nós vamos deixar o primeiro amor, nós vamos se esfriar, nós vamos, irmãos, acabar então errando. Não, irmãos, deixe se perder. Se você se vê: pastor, eu me vejo frio, eu me vejo que perdi a essência, o primeiro amor, aquele momento que eu tive quando me batizei, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui cheio do Espírito Santo. Quantas experiências no Espírito as pessoas têm, e às vezes já não tem mais isso.
Irmãos, permita que o Senhor te ajude. Essa semana mesmo, até na quarta-feira, né? O Senhor nos dá uma palavra dizendo recomeço, retomada. Fracassou, caiu, o Senhor está com as mãos estendidas para te levantar, para fazer com que esse mês 6, mês 7, 8, 9, 10, 11, 12, o ano que vem e por diante, você vença, aquilo que precisa ser feito. Amém, igreja? Glória a Deus. Então são esses erros aqui que levam as pessoas a caírem, a fracassarem. É claro que cada um deve, irmãos, examinar, analisar aonde eu tenho errado, onde eu tenho fracassado. É algum ponto desse que foi dito? Irmãos, com o coração humilde, reconheça: Senhor, falhei. Por isso que algum momento aí desses meses iniciais, a queda foi grande, porque estava falhando. Amém, igreja? Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo. Certamente esse culto, o Espírito Santo vai falar ao coração de outras pessoas.